Fala constelação de Câncer, cancerianos, meus amores, se vocês chegaram até aqui, nada é por acaso, o universo sempre dá um jeito de colocar a gente onde a gente deveria estar. Cancerianos, como é que tá essa força, meus amores? E esse mês de agosto em Câncer? Se conecta aqui comigo, com a minha energia, com a minha mesa, com a minha família de almas, tá certo? Câncer, lembrando que isso é uma leitura intuitiva, de energias coletivas, não vai ressoar com todo mundo, pega aquilo que faz sentido, o que não fizer, joga pro universo, tá certo, Câncer? E vamos lá, canceriano, vamos para sua leitura, vamos aqui para esse movimento aqui da tua vida, Câncer. Como é que tá o canceriano? Como é que tá essa canceriana? Como estão aqui os ventos aqui em agosto? A gente vai começar, mas antes já curte, comenta, compartilha esse vídeo e já manda para todos os cancerianos que também gostam de ouvir mensagens dos astros. Energia para Câncer com o tarô do Osho. Câncer, energia para Câncer. Carta do condicionamento e carta da não materialidade. Vamos lá, Câncer, condicionamento e não materialidade. A gente tem a carta do diabo com a carta do papa. A gente tem Câncer aqui muito preso. Observem, tá, Câncer? Vocês completamente presos a algumas situações ou alguma instituição. Presos aqui, porque a carta do Papa, do Hierofante, ela me fala muito de casamento, empresa, algum lugar alguma religião, alguma coisa que faz com que você fique preso a esses dogmas, a essas regras. Você tá tão preso aqui a algumas situações, como se a vida fosse de alguma forma o jeito certo de fazer é assim. Me vem muito isso na cabeça. Por isso que eu falei do casamento. O mais comum aqui com a carta do Papa é o casamento. Então, tipo, o jeito de fazer certo é assim. O jeito que a vida, não sei o que, então aquela empresa super rígida. Aqui eu sinto uma rigidez. Quando eu trago a carta do condicionamento, que é a carta do diabo, me fala de dependências. Me fala de dependências, me fala de situações ruins. Me fala de coisas que fazem com que a gente não olhe para situações abrindo a nossa mente. Vocês estão de alguma forma condicionados aí a algumas regras, algumas normas, algumas coisas que vocês estão achando que a vida é desse jeito, mas não tá bom não, viu, Câncer? Por isso que eu falei do casamento. Ou é aquela empresa, sabe? Tipo, nossa, parece que aqui eu não posso crescer. Parece que aqui eu não posso, sabe? Eu não posso ser eu não posso de fato desenvolver todo o meu potencial. Sou uma pessoa criativa, tenho boas ideias, sou uma pessoa que sou um gestor, uma gestora, quero gerenciar, não tenho abertura, não tenho espaço. Dentro desse casamento aqui é sempre isso, preciso seguir essas regras, não tenho liberdade, são muitas coisas, ou uma religião, ou vocês dentro de uma religião, de uma doutrina, em que vocês estão de alguma forma, seja quaisquer coisa que eu tô falando, vocês estão presos aqui de uma forma dependente mesmo. O diabo, ele traz uma dependência, meio que até uma obsessão. Carta dos enamorados, carta do sol, rei de copas, fundo do deck, a roda da fortuna. Gente, alguma coisa tá muito forte aqui, essa questão emocional, tá? De casamento, de situação, de relacionamento mesmo. Eu vejo aqui pela carta dos enamorados, tá? Que são situações aqui que colocam, desculpem,
É muita energia. A gente vai gravando, a gente troca muita energia, são muitas egrégoras, né? Carta dos enamorados, ela me fala muito dessa coisa de relacionamentos, de emocional, assim, é como se vocês não estivessem enxergando o emocional de vocês, como se de alguma forma vocês não estivessem priorizando a vocês. Ter que cuidar demais dos outros, ter que seguir aqui algumas regras, algumas coisas aqui, e a espiritualidade. Eita, que tá me dando um sono lendo isso aqui, gente. E a espiritualidade, ela tá falando que é como se vocês tivessem que, de fato, vocês não têm poder de escolha, sabe? A carta dos enamorados é isso, tipo, é uma coisa de cuidado mesmo. Eu não sei se é como se vocês estivessem, de alguma forma, tendo que cuidar muito de um casamento, de pessoas, de um relacionamento, de uma família, de uma empresa, de situações que não estão permitindo que vocês se olhem a carta do sol, que vocês ajam a carta do rei de copas de uma forma, tipo assim, vocês precisam encontrar uma maneira madura de vocês começarem a se olhar e se enxergar de novo, tá? Porque o rei de copas aqui, ele me fala muito dessa coisa de aprender a se considerar. Vocês têm uma responsabilidade emocional muito grande aqui, com pessoas, com situações, e é muito ruim que vocês ficam, de fato, quando vocês entram dentro de alguns lugares, vocês se sentem meio que presos, amarrados aqui à ideia de ter que cuidar, de ter que dar assistência, tá? Eu vejo isso, a carta da roda da fortuna, ela me fala aqui dessa instabilidade emocional que pode estar acontecendo nesse momento. Sabe, parece que vocês estão tendo que se doar demais. Eu sinto muito isso, um excesso aqui de doação. E essa dúvida, sabe, é como se vocês se colocassem em dúvida. Eu vejo muito enamorados com a carta do sol, é como se vocês se começassem a se questionar aqui em agosto. Cara, será que eu tô fazendo mesmo? Porque isso de fato é uma coisa que tá no meu coração. Será que o que eu faço aqui é de coração? Ou será que eu tô me doando? Será que de alguma forma eu tô colocando aqui para fora todo esse meu amor, será que é de coração isso mesmo? Será que isso daqui tá sendo de coração, Câncer? É muito esse questionamento aqui. Rainha de copas, rei de ouros, 5 de espadas. No fundo do deck eu tenho 6 de paus. Rainha de copas. Gente, tá me dando um sono na leitura de vocês, que eu acho que vocês devem estar com muito sono, não é possível. Nossa, tá me dando muito sono fazendo a leitura de vocês. Misericórdia. Rainha de copas. Vocês estão tão, olha só, vocês se doam tanto. É como eu vejo a rainha de copas com o rei de ouros, essa responsabilidade afetiva, emocional, muitas vezes até financeira. Muitas coisas que acontecem, sabe? Parece que é como se vocês tivessem um encargo muito grande. É como se vocês estivessem nutrindo dentro de vocês. Eu sinto vocês parados, tá? Eu tô sentindo uma energia, acho que é por isso que tá me dando tanto sono. É uma energia tão parada. É uma energia desinteressante.
Então, assim, de alguma forma eu sinto que vocês estão nutrindo dentro de vocês questões, assim, de muita responsabilidade, de ter que se doar muito, sabe? Mas assim, preciso construir, as coisas precisam dar certo. O Rei de Ouros é aquilo que eu falo, ele é muito parado. Junto com a Rainha de Copas, é tipo, o sentimento que eu tenho olhando essa leitura é só assim, eu preciso cuidar, eu preciso trabalhar. Eu preciso cuidar e eu preciso trabalhar. Eu preciso... Nossa, meu Deus do céu. Olha esses 5 de espadas. Os 5 de espadas trazendo assim, gente, eu não suporto mais. Eu não suporto mais ter que nutrir isso. Eu não suporto mais a carta da Rainha de Copas ser essa pessoa que tem que ser uma escutativa, ser essa pessoa que tem que acolher, que tem que ficar aqui, e mais ainda, Rei de Ouros, dar conta de tudo, ter que dar conta de tudo. Nossa, Jesus Cristo aqui, hein? O cancerianos que estão aqui nessa egrégora, Deus do céu. A carta dos 5 de espadas, ela me fala isso, ela me fala que, tipo, que isso já tá demais, que isso já está trazendo muitos conflitos entre você e alguma pessoa, entre você e alguém aqui de fato. 6 de paus. Há um não reconhecimento, há um não reconhecimento, há uma falta de, sabe, de não me sinto reconhecido dentro desse lugar, não me sinto valorizado, não sinto que eu tenho sucesso, não me sinto uma pessoa que, tipo, trabalho tanto, que faço tantas coisas, mas me sinto uma pessoa bem-sucedida. Não posso, muitas vezes, também ter sucesso. A gente pode pensar nisso, 5 de espadas com 6 de paus. Porque, assim, é tanta carga, é tanta responsabilidade que eu não posso me permitir ter sucesso também. Eu não posso fazer outras escolhas, a não ser as escolhas em que eu tenho que conceder. Rainha de Copas. A Rainha de Copas, ela concede. Ela não tem outra escolha a não ser conceder junto com o Rei de Ouros, porque ela tem tanta responsabilidade. Vocês têm aí uma família para criar, vocês têm aí situações tão grandes que é como se vocês tivessem que... Eu não posso fazer mais nada, eu tenho que falar sim, 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 sim. E isso tá muito cansativo, né? Nossa Senhora, gente. Cara, para sair a primeira carta, que é o condicionamento, é estar condicionado a isso. Condicionado eu vou ter que viver essa vida. A impressão que eu tenho quando eu olho aqui a leitura de câncer preciso viver essa vida. A minha vida é essa. É o que eu vejo aqui, a minha vida é essa. Por isso que agora em agosto, pelos enamorados e pelo sol, eu vejo que é como se vocês começassem a questionar mesmo. São os questionamentos internos que vocês estão tendo sobre o que vocês precisam começar a se considerar, a começar a olhar para vocês de forma mais madura. O sol, ele fala, eu preciso olhar para mim, eu preciso olhar para as minhas potências, eu preciso entender quem eu sou e o que eu quero. Como a gente termina isso? Muito... Tomara que as coisas melhorem aqui, né, Câncer? Como nós terminamos aqui? Ó, o diabo de novo, agora não mais no Osho, o diabo com 3 de copas. Com a carta de, olha, 7 de paus. Carta do 5 de ouro, gente. E depois aqui eu tenho o carro. Só lá depois.
Conseguem compreender? Só lá depois o carro com o imperador. Gente, presta atenção, meu Deus do céu. Tem uma situação aqui que para muitos ela representa um casamento. Primeiro porque é o seguinte, já veio o diabo com o papa. Aqui já veio assim me mostrando que vocês estão presos a uma crença muito limitante. E é tão limitante que no fundo do deck eu tenho 5 de ouros, que é uma carta de pobreza. Só que quando eu falo de pobreza, não é só sobre dinheiro, tá, gente? Porque assim, eu vejo aqui pelo Rei de Ouros que são pessoas que têm muita responsabilidade, que trabalham muito, mas eu falo da pobreza emocional. Eu falo da pobreza de não poder fazer escolhas, de fato, tipo assim, às vezes eu não posso fazer o que eu quero, eu não posso mudar de trabalho, eu não posso escolher uma coisa nova, eu não posso, sei lá, eu não posso fazer nada, porque, tipo, parece que eu só tenho isso aqui. Então eu vejo que tem algumas pessoas, tá? A carta do diabo de novo. Eu vejo que tem algumas pessoas aí aqui, diabo com 3 de copas. Ou a gente pode estar falando de pessoas, eita Brasil. Ou a gente pode estar falando de pessoas que de fato saíram aqui, enfim. Porque 3 de copas aqui com o diabo, gente, ai, não gosto de ler essas leituras que começa a me levar lá para aqueles lados meio doidos, sabe? Só que é o seguinte, a gente pode estar falando aqui cancerianos, de pessoas que de fato davam uma pulada aqui de cerca e de repente estão tentando aqui não fazer mais isso, só que de fato estão vendo que a vida tá sendo muito chata, que a vida tá sendo, sabe, que vocês não estão de fato fazendo as coisas que vocês gostam, conseguindo ser quem vocês são. Lembra que o diabo, ele fala muito das nossas sombras, né? A gente vai falar aqui, câncer, da carta do diabo, que tá sendo meio que inevitável. O diabo, ele fala muito das nossas sombras. E as nossas sombras, elas representam muito, tá, câncer? Aquele lado que a gente sabe que a gente tem, mas a gente vai ter que aprender a controlar. Ou seja, eu não posso mudar a mim, mas quando eu entendo a minha conduta, eu não preciso morrer. Eu não preciso me colocar dentro de uma cela e jogar a chave fora, porque se eu sair de lá eu vou fazer alguma besteira. Então tem sim algumas pessoas aqui que são assanhadíssimas. 3 de copas, três pessoas. Tem pessoas que são assanhadas aqui, que estão quase fazendo isso, se prendendo, porque se deixar a porta aberta, vocês ganham o mundo, ó. Olha o 7 de paus, olha o 5 de paus, o medo de deixar essa porta aberta e olha, nunca mais eu volto, tá? Gente, vocês vão ter que aprender a administrar isso. Enfim. E eu também tenho um grupo aqui de pessoas que, de alguma forma, a gente pode estar falando de outras situações, de pessoas que, tipo, que não estão aproveitando nada da vida. O 3 de copas é celebrar, é como se vocês estivessem presos, vocês não conseguem celebrar, vocês não conseguem, é uma dependência emocional. Independente de qualquer caso que eu esteja falando pelo diabo, são dependências emocionais muito grandes que a gente vê aqui nessa mesa. Só que isso limita a pessoa, porque é como se você, canceriano, você não conseguisse ver isso. Você pode estar preso a uma família, você pode estar preso a um casamento, a um trabalho, a alguma pessoa em específico, e é como se você não conseguisse enxergar que, na verdade, essa prisão, ela tá na sua cabeça, ela tá na sua mente. Você tem uma porta aberta, você tem coisas para fazer, você precisa só, assim, sabe? Aprender a lidar são as decisões que você vai ter que tomar, a carta do sol ali se priorizando.
A carta da roda da fortuna lá em cima, tudo muda, o destino tá na sua mão. Tá na hora do rei de copas, tá na hora de você amadurecer emocionalmente, começar, por exemplo, a colocar cada um no seu lugar. Ou então virar e falar, cara, beleza, eu quero estar aqui com essa pessoa, eu desejo estar aqui, ou eu estou ou eu não estou, eu vou assumir esse relacionamento ou eu vou pular fora. Então assim, ou eu banco estar aqui, ou então eu vou ter que fazer uma terapia para entender essa dependência emocional, porque o seu progresso, tanto que assim, eu não vou continuar lendo, porque senão a gente vai ficar aqui até amanhã. Mas aqui, Câncer, o seu progresso depende disso, a carta com a carta do imperador, o carro com o imperador. Então assim, assim, é você. Tem muito sucesso, tem muita coisa aqui para acontecer de forma diferente, porque o carro, ele é o progresso. E assim, eu vou falar uma coisa para vocês, já que a gente já caiu nessa leitura, eu gostaria... Tem muitas pessoas, sabe o que viram e falam para mim? Ah, não, olha, eu tô bem, meu negócio é trabalho. E quando a gente vai fazer, eu sou psicóloga, eu já falei isso, eu sou psicanalista. E quando a gente vai fazer uma terapia, a pessoa ela descobre que tudo tá ligado. Ah, eu tô bem, o problema é meu trabalho. Não é. Porque a gente vai ali fugir, né? A fuga, a esquiva, ela é uma coisa terrível. Então eu vejo muitas pessoas que podem aqui de alguma forma, por isso que eu falo, o carro com o imperador. A vida, ela quer te dar novos caminhos, ela quer abrir coisas novas para você, ela quer que você faça projetos que estejam mais alinhados com você. E é como se as dependências emocionais, elas trouxessem pra gente esse sentimento, olha o 6 de paus com 5 de espadas. Trouxesse meio que esse sentimento de tipo, não sou valorizado. Ah, eu faço demais? Olha a rainha de copas e o rei de ouro. Eu trabalho demais, eu me esforço demais. Ninguém vê, ninguém fala isso. Ninguém vê esse lado. Mas então, isso te descapacita 5 de ouros no fundo do deck. E faz com que você se limite cada vez mais. Só que você não entende que isso se chama dependência emocional. Porque você fica esperando que o outro te valide, te capacite, te valorize. Só que você que não está se valorizando, mas é porque você está dependente também. Essa é a chave aqui dessa leitura, Câncer. Porque tem caminhos para serem abertos. Mas nós temos coisas aqui que você precisa realmente... Carta dos enamorados com o sol. Você vai ter que começar em agosto a olhar para você e se priorizar, porque senão a gente vai ficar aqui dentro desse lugar e a vida tá muito chata aqui, viu, Câncer? Meu Deus do céu. Então, assim, nós temos grupos aqui, né? O grupo safadinho, o grupo aqui... A gente tem um grupo terrível também. Mas não deixa de ter uma dependência emocional. Vocês conseguem entender? Essa pessoa também não sai daqui. Então assim, gente, olha, vocês vão ter pelo rei de copas que começar a olhar roda da fortuna, porque é um destino que vocês precisam seguir. Vocês precisam levar isso aqui muito a sério, Câncer. A gente ri, a gente brinca, mas... Tem uma seriedade aqui que precisa acontecer. E ela tá sendo muito aqui nesse lugar. Ai, porque eu preciso... Nossa, a carta do Papa, meu Deus. Muita galera aqui que tá junto aqui por conveniência. Porque, nossa, eu tenho uma responsabilidade. Eu tenho filho, eu tenho família. Mas, no fundo, não está conseguindo lidar com isso. Gente, desculpa, mas eu falo mesmo. Eu falo mesmo e, às vezes, a gente precisa ver as coisas. É só por tá? É só porque é assim? Mas e aí? Você vai passar a vida inteira assim? Conselho final para Câncer. Crescer dói, nada é confortável. Ó, Júpiter. Júpiter é crescimento e expansão. Transformar conceitos, olha o Papa,
E valores é algo que desconstrói o ego e incomoda. Acabei de falar do Papa. Acabei de falar. Você está numa transição de ciclo e tudo parece confuso, mas mantenha a fé acesa e solte o controle. Quando se solta, entende que tudo tem propósito e não nos obrigamos a mais nada. Vocês estão obrigados aqui. Cancerianos, prestem atenção nessa leitura. A vida vai fluir sem criar expectativas, surpresas, que às vezes vamos lá, sintam o fluir da vida sem criar expectativas. As surpresas nem sempre são ruins, milagres acontecem. Vocês já entenderam, tem uma prisão aqui, né, Câncer? Canceriano, se você se identificou com essa leitura, é um convite, venha jogar tarô comigo. Vamos juntos aqui conversar muito sobre isso, né, Câncer? Vamos trabalhar isso juntos, tá certo? Meus amores, espero vocês na próxima leitura. Um beijo no coração e até a próxima. Tchauzinho.